inteira me chamaram de rapariga porque eu tava usando Lily na academia. Fiquei em choque. Basicamente, eu uso Prada, o meu perfume é Prada, e o Prada é quase R$ 2.000, né? Então eu acho ele muito caro. E tava indo pra academia usando Prada. Aí eu, rapaz, eu não vou acabar meu perfume importado, não. Vou comprar um nacionalzinho pra eu ir treinar, né? Só pra eu suar, comprei o Lily. Cheguei lá na academia, minha amiga que vai treinar comigo deu uma cheirada no meu cangote. Vitória, por que tu tá com cheiro de amante? Aí eu, o quê? Tá com cheiro de amante, bicha. Mulher da noite, passou a noite com o marido de alguém e veio pra cá treinar agora. Cheiro de rapariga, ó. Eu, mulher, como assim cheiro de rapariga? Bicho, tu tá usando Lily? Eu falei, tô, Lily. Mulher, tinha um amigo meu que comprava Lily pra esposa dele, pra ela não notar quando ele chegava em casa com cheiro de Lily, que era o cheiro da amante. Todas as amantes usam Lily, mulher. Tu tá usando Lily porque tu virou amante de alguém, foi? Aí eu fiquei, várias mulheres, não sabia, não uso perfume nacional. Me mostrando, não uso perfume nacional, a primeira vez não, já usei, né? Mas agora eu não uso mais, não. Não conheci o Lily, achei cheiroso, achei ele bem calmantezinho. Ah, mulher, mas é perfume de Kenga, viu? Não use, não. É que nem aquele importado da Carolina Herrera. Também dizem que é perfume, só rapariga usa Carolina Herrera, aquele tradicionalzão azul. Fiquei chocada, agora eu tô aqui com o meu perfume guardado, Lily, o Carolina Herrera, que eu também tenho, e não uso mais porque quando eu uso eu fico com cheiro de amante. Onde já se viu? Nunca deem o endereço de vocês pra estranhos na internet. Esse cara conta que tinha um filho que era extremamente viciado em jogos online. Geralmente, toda vez que ele via o menino, se ele não tava na escola, ele tava na frente do computador jogando, e ele passava a maioria do tempo desse jeito. Aquela noite não foi diferente, ele chegou em casa e encontrou o filho jogando na sala. Tipo assim, apesar de tudo, ele sempre tentou dar uma infância saudável pro filho dele, ou seja, às vezes ele pegava o filho e começava a contar histórias de terror, histórias fascinantes, esse tipo de coisa pro menino ficar impressionado. Só que de acordo com que o menino foi crescendo, ele foi ficando cada vez mais desinteressado naquelas histórias, até chegar em um ponto que ele não queria, ele não se interessava mais em ouvir aquelas histórias. E naquela noite o pai dele chegou falando que ia contar uma história que de fato ia deixar ele extremamente assustado pra sempre. No mesmo instante ele pegou a atenção do menino e começou a contar a tal história. Ele disse que há muito tempo atrás tinha um garoto, vamos chamar esse garoto de Miguel. O Miguel era muito fã de jogos online e ele tinha muitas amizades na internet, né? Crianças, adultos, todo mundo que jogava com ele, ele fazia amizade. Até que ele começou a ter uma amizade ainda maior com um cara que tinha um user chamado João 23. Eles começaram a jogar o tempo todo, eles combinavam em vários aspectos, e quando foi no dia do aniversário do Miguel, o tal João 23 mandou 26 diamantes pra ele no jogo. Ou seja, era uma coisona muito generosa que deixou o Miguel extremamente chocado e fez com que o Miguel acreditasse que de fato eles eram melhores amigos, almas gêmeas, porque pra dar 26 diamantes pra uma pessoa não é qualquer um que faz isso. Criou-se mais um ano de amizade. No aniversário do Miguel do ano seguinte, João 23 falou pra ele que queria presentear ele de novo, só que dessa vez com uma coisa de verdade, com uma coisa física, uma coisa real que o Miguel pudesse tocar. Então ele pediu pra que o Miguel passasse o endereço pra ele enviar um presente pra casa do garoto. O Miguel pensou, a gente é amigo há mais de um ano, então vou mandar meu endereço pra ele, não tem nada de errado, eu conheço ele e tal, e ele deu. No fim das contas, ele de fato deu o endereço pro Miguel, pro João 23. Que o Miguel fez isso, ele ficou extremamente pensativo, né? Ele se arrependeu no mesmo momento e ficou pensando, meu Deus, eu não sei quem é esse cara, eu só sei que o nome do user dele é João 23. Eu nunca vi ele pessoalmente, nunca vi nenhuma foto dele e dei o meu endereço. Então ele não conseguia mais nem dormir nas noites seguintes com medo do que poderia acontecer. Então certa noite o Miguel acabou acordando durante a madrugada, ouvindo alguns barulhos vindos debaixo do quarto dele, no andar de baixo. Assustado e com medo de levantar, ele chamou o pai imediatamente. E detalhe que ele não tinha falado pros pais o que ele tinha feito, porque ele ficou com muito medo da punição. Então ele chamou o pai dele imediatamente, o pai dele enfiou a cabeça assim na porta, só que detalhe, tava tudo muito escuro e o pai dele não ligou a luz. Então naquele mesmo momento o Miguel percebeu que o pai dele estava muito estranho. O pai dele estava com o rosto completamente escuro e os olhos muito arregalados e não parava de sorrir um minuto sequer. Óbvio que isso deixou o Miguel extremamente assustado, então no mesmo momento ele chamou pela mãe dele e a mãe dele colocou a cabeça embaixo de onde o pai dele estava, assim, na porta também. E ela estava com a mesma expressão, um rosto pálido, escurecido, os olhos arregalados também e um sorriso que não saía do rosto. Só que detalhe, ele percebeu que nem o pai nem a mãe dele se mexiam demais e no exato momento que ele se mexeu, um cara aleatório que ele nunca tinha visto na vida entrou dentro do quarto segurando as duas cabeças do pai e da mãe dele decepadas. Naquele momento, vendo o desespero do Miguel, o cara ficou extremamente feliz e resolveu deixar as cabeças de lado e ir se divertir com o Miguel. Ele começou a
o Miguel até que ele tivesse totalmente quase inconsciente, quase morto. E ele só parou porque ele ouviu um choro de bebê vindo do quarto, ao lado do quarto do Miguel. Por quê? Porque o Miguel tinha um irmão mais novo que tinha 2 meses de idade, tinha acabado de nascer. O cara imediatamente deixou o Miguel lá abandonado, correu no outro quarto e encontrou o bebê que estava chorando de forma desesperada. Que quando ele pegou o bebê e levantou para ver melhor, ele notou que o bebê parou de chorar no mesmo momento e ficou fazendo uma carinha fofa para ele. Então ele não teve coragem de fazer o mesmo, de tirar a vida da criança, e pelo contrário, ele resolveu levar o bebê com ele. No mesmo momento que ele pegou o bebê, todo o sadismo dele sumiu completamente, era como se um sentimento mais carinhoso tivesse invadido ele. Ele ficou muito encantado pelo bebê e, como eu disse, levou o bebê para casa dele. E depois que ele chegou em casa, ele deu banho no bebê e falou o seguinte: meu nome vai ser Pedro e de agora em diante eu vou criar e cuidar de você. Agora, vocês se lembram que essa era uma história que o cara tava contando pro filho dele que era viciado em videogame? Quando ele terminou de contar, o menino tava completamente assustado, olhando para ele sem piscar. E quando ele conseguiu falar, a voz ainda saiu gaguejando. Mas ele conseguiu falar: mas papai, o meu nome é Pedro. O pai dele só fez bagunçar o cabelo do menino e foi embora tomar um banho e jantar. E vocês não esqueçam de me seguir se gostam desse tipo de conteúdo. Vocês precisam ter cuidado com quem vocês namoram. Essa menina conta, vamos chamar ela de Megan, que ela tinha começado a namorar um cara. E a primeira coisa que ela descobriu sobre ele foi que a família dele tinha sido brutalmente assassinada. O negócio tinha sido tão brutal que o policial que encontrou a cena tinha dado um depoimento na internet falando que era tudo tão grotesco que se você entrasse lá e visse a cena, a parede, você não conseguia ver o branco da parede, de tanto líquido vermelho que tinha espalhado pela casa. E ela descobriu porque foi uma coisa assim enorme na cidade, ficou no jornal por dias, na internet por dias, enfim. Ela conheceu esse cara no curso de medicina, porque ela fazia medicina na faculdade e ele fazia psicologia. Eles se encontraram, começaram a conversar, viraram amigos e depois namorados. Esqueci de citar, inclusive, que ninguém nunca descobriu quem foi que tirou a vida da família dele de forma tão brusca, era um mistério. E detalhe é que quando isso aconteceu, o cara ficou com um trauma tão grande que ele parou de falar e foi só depois de 2 anos de terapia que ele conseguiu voltar a falar de novo. E foi aí que ele decidiu entrar na faculdade de psicologia, né, pra ajudar outras pessoas que tinham passado pela mesma coisa que ele. Segundo palavras da Megan, ele também era extremamente atraente, ele parecia um menino assim de filme, sabe, 28 anos, com cabelo castanho e olhos extremamente azuis. Ele era muito, muito atraente. Ela se perguntava como é que ele tinha olhado justamente pra ela, porque ela não era esse padrão de bonita. Certa vez ela conta que ele chamou ela pra ir até a casa dos tios, que moravam assim em uma zona mais rural. Era só a casa deles em uma fazenda e não tinha nada por perto, mas era um lugar ótimo pra relaxar, segundo palavras dele. E ela não demorou a dizer sim, foi junto com ele até esse lugar. E assim que ela chegou na casa dos tios, que a tia dele abriu a porta, ela percebeu que a tia era uma pessoa extremamente gentil, que tinha gostado dela de início. O tio também era uma pessoa muito gentil, muito simpática, acomodaram ela no melhor quarto da casa. Eram pessoas de família, pessoas boas. E a casa também era extremamente luxuosa, aquelas casas vitorianas, sabe, assim, vintage, era uma casa bem bonita e elegante. Assim que ela foi pro quarto designado para ela e pro namorado, ela começou a desfazer as malas dos dois, mas ficou extremamente assustada quando entrou no banheiro e viu que o namorado dela estava lá, olhando pro espelho e sorrindo de forma fixa, sem se mexer, sem piscar, só sorrindo. E o pior de tudo é que ele sorria pro espelho, mas ele olhava pra ela, que estava atrás dele, sorrindo, sorrindo, e não parava de sorrir, não piscava, como se ele tivesse travado. Na mesma hora que ela perguntou a ele o que estava acontecendo, por que ele estava fazendo aquilo com ela, ele parou de sorrir e olhou pra ela da forma mais confusa possível, tipo, o que é que eu tô fazendo no banheiro? Depois disso, a Megan foi jantar com os tios do namorado, a comida tava boa, eles eram bons de papo, eram pessoas ótimas, não tinha nada de esquisito, aparentemente. Porém, quando ela voltou pro quarto, né, ela foi pro banheiro escovar os dentes, tomar banho, o Finn também foi fazer isso. Depois que eles foram deitar, mas ainda no banheiro, ele começou a sorrir pra ela de forma esquisita de novo. Ele sorria pra ela, não piscava, ele travava assim e ficava sorrindo e olhando pra ela. Ao ponto dela ter ficado irritada essa hora, porque ela continuou perguntando por que ele tava fazendo aquilo, por que ele tava zoando com ela, desse jeito ela tava ficando assustada. E quando ele não respondeu, ela se irritou e foi lá pra cama dizer que ia fazer uma brincadeira ainda pior com ele, porque ele tava assustando. Ela não viu a hora que ele foi pra cama, mas ela acabou adormecendo e acordando só da madrugada, quando viu que ele tinha levantado da cama e viu só assim a camisa branca dele, ele saindo do... Quando ela olhou no relógio, ela viu que eram quase 4 da madrugada, né? Então ela tava com muito sono, mas mesmo assim se esforçou e levantou. E começou a seguir ele pela casa. Ele desceu as escadas e ela chamava ele, fulano, fulano. Ele não atendia, não olhava pra ela, até que ele saiu da casa, assim, do nada. Como eu falei pra vocês, era uma fazenda, era uma zona rural, não tinha nada por perto. Lá na frente tinha só mato, floresta, foi pra lá onde ele foi. Ela seguindo ele, completamente assustada, chamando, ele não respondia. Até que eles chegaram em uma parte da floresta que tinha meio que um lago. E dentro desse lago estavam os corpos dos 2 tios dele, sem vida. E completamente estraçados.
Ela começou a gritar, desesperada, e ele ficava lá parado na frente do lago, olhando para os corpos sem reação, sorrindo do jeito estranho, sem piscar, sem... Ela começou a correr, ela saiu de perto, começou a correr para bem longe dali, desesperada, até que ela tropeçou, caiu e aparentemente ela desmaiou. E quando ela acordou de novo, ela tomou outro susto, porque quem tava olhando para ela era a tia do namorado. Ela percebeu o quanto a Megan tava assustada e falou: o que é que aconteceu? Fulano te encontrou caída ali fora de madrugada, disse que você saiu no meio da noite. E quando ela olhou pro lado, ela viu que o namorado tava lá, ao pé da cama dela, com um semblante completamente preocupado, o tio dele também, se perguntando o que é que tinha acontecido com ela. Ela mentiu, disse que não lembrava de muita coisa, que sofria de sonambulismo, mas ela tava achando tudo muito estranho, porque na noite anterior tinha sido muito real para ser um sonho. E tudo piorou quando ela entrou no quarto e viu o que é que tinha em cima da cama dela.